Olá, hoje eu quero falar sobre Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia relata que Davi, ele foi a raiz, né, de Jessé, e de Davi viria o Messias, o Salvador do mundo. E Davi foi um homem, né, exemplar na palavra de Deus, na Bíblia fala a respeito de Davi segundo o coração de Deus. Quem não quer ser igual a Davi? Quem não queria, né, ser como Davi? Davi, ele foi muito conhecido por ter matado Golias. Golias foi um gigante, né, um gigante filisteu, e nós vemos que os filisteus lutavam contra o povo de Israel e eram inimigos do povo de Israel. Mas o que fez Davi vencer o gigante? Hoje eu quero falar sobre como vencer os nossos gigantes. Talvez você está enfrentando batalhas, gigantes que você acha que não vai poder vencer, talvez você se ache incapaz, por você ser tão pequeno, e as lutas, as provações têm sido tão grandes, gigantes que você tem enfrentado tão grandes que você acha que não vai dar conta. Você que está assistindo esse vídeo, eu quero te dizer que não é nós que batalhamos, mas sim Deus que luta em nosso favor. Então você não tem que vencer o gigante sozinho, é Deus que vai vencer, Deus que vai guerrear por você. Basta você ter a confiança, assim como Davi tinha a confiança em Deus. Mas antes de vencer o seu gigante, antes de você lutar com ele, existem gigantes que você não vê. Isso mesmo, muitas vezes nós focamos no gigante maior, naquilo que é visível. No caso de Davi, o gigante ali era Golias. E o povo de Israel enfrentava gigantes sem antes lutar com o gigante visível, eles lutavam com o gigante interior, que é o medo, um gigante que nós não vemos. Às vezes nós temos medo, das lutas, das provações do gigante que nos vem, aquele gigante que é visível, aquele gigante que é aparente. E muitas vezes somos vencidos por gigantes que nós não vemos, gigantes que está dentro de nós, O medo, o cansaço, a incapacidade. E há também gigantes ao nosso lado, Você que está enfrentando a doença, pessoas que hoje estão se tratando aí com doenças que não têm cura, pessoas que estão nos hospitais, e o gigante seu talvez seja a doença, Mas há um gigante que às vezes está do seu lado e muitas vezes você é vencido. E esses gigantes são pessoas que estão do nosso lado. Um exemplo, um médico que diz, olha, pode, daqui 3 dias, pode chamar os parentes de longe, daqui 3 dias não tem mais jeito. Já foi diagnosticado, já foi desenganado pela medicina. Então, um gigante pode ser alguém que está até do seu lado, um médico, um amigo. Uma vez eu ouvi um pastor falar sobre uma história interessante, e ele fala que um amigo ligou para o outro e disse assim, olha, meu amigo, eu estou querendo comprar uma casa, eu queria uma opinião sua. Essa casa ali está na rua tal, no endereço tal. E aquela pessoa diz assim, olha, se eu fosse você não compraria essa casa. Já viu a rua? É uma rua muito ruim. Lá passa ônibus, nem ônibus passa naquela rua. Então, a casa, você já entrou nela? Essa casa aí já é antiga. Se eu fosse você, não comprava. E aquela pessoa, um amigo, ficou pensando, será que eu não vou comprar essa casa? E passou-se alguns dias, passou uma semana, ele pensou bem, eu vou comprar ela. E resolveu ligar para o proprietário da casa. Olha, aquela casa lá eu estou querendo comprar e o que você faz, Tá à venda e tal. E o proprietário diz, olha, já tem uma semana já que eu já vendi aquela casa, não estou mais com ela. E você pode estar pensando, para quem será que ele vendeu? E a casa foi vendida para o amigo dele, aquele amigo que não deu força para ele comprar a casa. Então, muitas vezes os nossos gigantes são aqueles que estão do nosso lado, são aqueles que estão, no caso de Davi, quando Davi enfrentar Golias, quando ele chega ali para ver quem era aquele circunciso, aquele gigante que estava desafiando o povo de Deus, o povo de Israel. Davi se depara com seu irmão, e seu irmão diz, olha, ele diz assim para Davi, Davi, você veio aqui, e aquelas pobres ovelhas, você não está cuidando delas, aquelas pobres ovelhas lá no pasto, ou seja, o irmão de Davi está dizendo, Davi, guarda a sua insignificância, nós não precisamos de você. Muitas vezes o gigante, que antes mesmo de nós enfrentarmos os gigantes, nós enfrentamos o medo, nós enfrentamos os gigantes que estão interiores, gigantes não aparentes, gigantes que nós não conseguimos ver, que está dentro de nós. Então existe medos interiores, medos que nos levam a perder a batalha. Mas Davi, ele sabia, ele confiava no Deus que ele servia. Outro tipo de medo, é o medo que nos paralisa, o gigante que nos paralisa, que está no nosso interior. Uma vez eu estava descendo a rua com a minha esposa e um carro veio desgovernado, veio fazendo zigue-zague e ela paralisou na rua, assim, ela ficou sem reação, ponto que eu puxei ela e o carro passou desgovernado. Então, essa reação que nos leva a nos paralisarmos, através do medo. Esse gigante é um gigante interno, a qual nós não vemos. Mas Davi, ele não tinha esse medo, ele confiava no Deus que ele servia. Quando ele foi diante de Golias, ele diz para Golias, você vem a mim com espada, com escudo, e eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E naquela batalha, Davi, numa funda, ele pega uma pedra, derruba o gigante, com a pedra pegou na testa do gigante, o gigante caiu, Davi tomou a espada dele, cortou-lhe a cabeça. Tudo isso porque Deus o honrou, porque a sua fé, Deus, Davi, ele firmou a sua fé em Deus, e Deus honrou Davi. Que nós possamos vencer os nossos gigantes, que a nossa fé esteja firmada em Deus, firmada em Jesus, e nossos gigantes, nós vamos derrubar esses gigantes que vêm sobre nossas vidas, Deus possa te abençoar poderosamente.